Ele era aquele que eu não tinha o direito de amar. Mas o amor não pede permissão. Quando a sociedade te chama de pecador e a família te vira as costas, o que sobra? Esta é uma história sobre desejo, traição e a coragem de ser quem se é, mesmo quando o mundo inteiro parece contra ti. Tiago tinha 18 anos e vivia no Porto, num bairro onde todos conheciam a vida de todos. Cresceu rodeado de tradições, de rezas repetidas mecanicamente e de expectativas que nunca pareciam encaixar naquilo que ele sentia. Até então, acreditava que a igreja era apenas um ritual imposto pela mãe. Nunca imaginara que aquele espaço de silêncio e cânticos pudesse acender nele algo tão intenso. Foi num domingo que viu Manuel pela primeira vez. Jovem, mas já com a postura segura de alguém que carregava respeito da comunidade, ele era o novo maestro do coro paroquial. Quando ergueu as mãos para conduzir os cantores, Tiago percebeu que não conseguia desviar os olhos. O compasso da música parecia misturar-se com a pulsação que acelerava no peito. Nos dias seguintes, Tiago tentou convencer-se de que fora apenas curiosidade, talvez admiração inocente. Mas cada encontro desmontava essa ilusão. Quando Manuel lhe agradeceu pela ajuda em arrumar partituras, o toque leve nos dedos transformou-se numa corrente elétrica que percorreu o corpo inteiro. O gesto foi breve, quase imperceptível para quem visse de fora, mas para Tiago foi como se o tempo tivesse parado. A partir daí, tudo se tornou mais arriscado. Cada olhar trocado durante os ensaios trazia uma mensagem escondida, cada sorriso disfarçado alimentava uma certeza que ambos temiam admitir. Tiago percebia que Manuel evitava prolongar conversas na frente dos outros, mas procurava sempre uma desculpa para chamá-lo de lado, pedir ajuda com cadeiras, mover caixas, verificar notas. Pequenos pretextos que, para qualquer outro, pareceriam banais, mas que para ele carregavam o peso de algo proibido. O jovem sabia que estava a atravessar uma linha invisível. Não era apenas a diferença de idade, nem a posição de Manuel na comunidade. Era o perigo de um sentimento que, se descoberto, poderia destruí-los. Ainda assim, cada passo o atraía mais. Tiago recordava-se de noites em que mal conseguia dormir, repassando mentalmente cada detalhe, o tom baixo da voz de Manuel quando falava apenas com ele, a forma como os olhos brilhavam por um instante antes de se recompor para o papel de maestro exemplar. A tensão crescia em silêncio. Tiago percebia que Manuel lutava contra algo dentro dele. A maneira como desviava o olhar quando a sala estava cheia, no entanto, deixava-se prender por segundos a mais quando ficavam a sós. Não havia palavras explícitas, mas o corpo falava, a respiração que se acelerava, a proximidade calculada, o recuo súbito sempre que alguém aparecia. No fundo, Tiago sabia que estava a entrar num terreno perigoso. Perguntava-se se era apenas ilusão, se confundia gentileza com interesse, mas cada sinal parecia confirmar que não estava sozinho naquela tempestade de sentimentos. Ao mesmo tempo, um medo crescia. O que aconteceria se alguém notasse? No porto, as conversas circulavam rápido, e bastava um rumor para destruir reputações. O peso desse risco não diminuía o fascínio, apenas o tornava mais intenso. Era como caminhar na beira de um precipício e sentir que, apesar do perigo, havia algo irresistível na vertigem. Tiago compreendia que não era apenas atração, era a sensação de, pela primeira vez, ser visto de verdade. No olhar de Manuel havia reconhecimento, como se cada gesto dissesse: "Eu sei quem tu és." E assim começou o que nunca deveria ter começado. Dois mundos que não podiam se encontrar, mas que, contra todas as regras, se aproximavam cada vez mais. Tiago já não conseguia imaginar a rotina sem aquele fio de tensão que o ligava ao maestro. Cada encontro era uma promessa silenciosa, cada despedida deixava a sensação de que o próximo passo seria ainda mais arriscado. No coração do porto, entre cânticos e orações, nascia um segredo que cedo ou tarde teria de ser revelado, e que mudaria a vida dos dois para sempre. Na comunidade, Manuel era visto como exemplo. O jovem maestro do coro, dedicado, educado, respeitado por todos. As famílias elogiavam a disciplina que transmitia aos mais novos, os padres confiavam nele como alguém que fortalecia a fé com música. Para muitos, ele representava o equilíbrio perfeito entre talento e devoção. Mas por trás dessa imagem havia um peso invisível, a contradição entre o que mostrava ao mundo e o que ardia em silêncio dentro de si. Todas as vezes que se aproximava de Tiago, Manuel sentia a máscara rachar. No ensaio,
disfarçava o tremor das mãos ao ajustar as partituras. No final da missa, fingia naturalidade ao agradecer a ajuda do rapaz. Só que dentro dele crescia a certeza de que já não controlava nada. Passava noites em claro, repetindo frases ensaiadas que nunca teria coragem de dizer. Tentava convencer-se de que não passava de um impulso passageiro, mas bastava um olhar de Tiago para desmoronar. Naquele bairro do Porto, qualquer deslize se tornava assunto de vizinhos. Manuel sabia que não podia dar margem a suspeitas. Por isso mantinha-se ainda mais exemplar, aceitando convites para almoços de família da paróquia, sorrindo em reuniões, distribuindo palavras de conforto a quem precisasse. Era o preço de sustentar a fachada. Quanto mais escondia os sentimentos, mais se exigia a perfeição pública. Enquanto isso, Tiago vivia a sua própria batalha. No liceu, os colegas multiplicavam piadas cruéis. Alguns imitavam trejeitos, outros lançavam insinuações sempre que ele se calava em conversas sobre raparigas. O riso alheio pesava mais que qualquer silêncio. Tentava ignorar, mas cada comentário deixava marcas. Voltava para casa com a sensação de carregar uma placa invisível com a palavra diferente. A família pouco ajudava. O pai esperava que ele seguisse a tradição de trabalhar no mesmo ofício que os tios. A mãe insistia que frequentasse a igreja, convencida de que aquilo o manteria no caminho certo. Tiago calava-se. Não ousava contar nada sobre o que sentia por Manuel. A simples ideia de revelar despertava nele o medo de ser expulso debaixo do próprio teto. Assim, o silêncio tornou-se refúgio e prisão ao mesmo tempo. De um lado, protegia-o de humilhações ainda maiores, do outro, corroía-o com a sensação de viver uma mentira constante. Encontrava algum alívio apenas nas horas em que ajudava Manuel com as tarefas da paróquia. Nessas ocasiões, bastava uma troca rápida de olhares para sentir que não estava sozinho naquela luta. Mas também aí a dor crescia. Tiago percebia como Manuel se afastava bruscamente sempre que alguém se aproximava. Via a forma como o maestro forçava sorrisos diante da comunidade, como se quisesse apagar qualquer sinal do que se passava. Essa contradição doía. Era como se ambos estivessem condenados a viver no meio-termo, perto o suficiente para sentir, longe demais para assumir. Manuel, por sua vez, tentava equilibrar-se num fio invisível. Questionava-se se a dedicação à igreja era apenas fé ou também fuga. Sabia que o que sentia por Tiago não era fruto de imaginação, era real, tão real que já não conseguia ignorar. E, no entanto, carregava o peso de todas as expectativas depositadas nele. Tinha consciência de que, se alguém descobrisse, não seria apenas o seu nome a ser destruído. A comunidade, sempre pronta para julgar, faria de Tiago um alvo ainda mais cruel. O jovem pressentia isso. Por isso, mesmo ferido pelos risos e insultos dos colegas, mantinha-se calado. Guardava para si a lembrança de cada momento partilhado, como quem protege um segredo demasiado frágil para ser exposto. O silêncio tornava-se uma forma de resistência, mas também um veneno lento. E assim os dias passavam, Manuel dividido entre a imagem pública e a verdade íntima, Tiago esmagado por insultos e pelo medo de falar. Dois mundos paralelos que só se cruzavam em instantes roubados, carregados de tensão. Ambos sabiam que aquilo não poderia durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a mentira teria de se quebrar. Mas, enquanto esse momento não chegava, viviam a luta oculta, cada vez mais presos ao que não podiam dizer em voz alta. Tiago acreditava que, apesar de todos os riscos, tinha finalmente encontrado alguém que o via de verdade. As horas roubadas com Manuel davam-lhe a sensação de não estar sozinho no mundo. Nos olhares trocados e nas palavras ditas a meia voz, ele encontrava uma espécie de abrigo. Era frágil, secreto, mas era real. Até que, de repente, tudo começou a ruir. Numa tarde, ao sair do liceu, Tiago ouviu colegas comentarem sobre o maestro do coro. Falavam com ar de quem gosta de espalhar novidades, diziam que Manuel tinha sido visto a jantar com uma rapariga conhecida da paróquia, filha de uma família respeitada. Para eles, não passava de um romance discreto que, em breve, deixaria de ser segredo. Tiago tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas boato. Mas as palavras ficaram a ecoar como agulhas. Dias depois, a dúvida tornou-se certeza. Ao passar perto de uma esplanada, viu Manuel sentado com a tal rapariga. Conversavam próximos, riam de forma calculada,
como quem quer ser visto. A cena não parecia espontânea. Tiago sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Não teve coragem de se aproximar. Ficou parado por alguns instantes, como se precisasse confirmar que não era uma alucinação. Depois afastou-se, com a respiração curta, tentando impedir as lágrimas de denunciarem a dor. Naquela noite, não conseguiu dormir. Reviu cada detalhe, a forma como Manuel se inclinava para a frente, o sorriso que oferecia à rapariga, os gestos que antes pertenciam apenas a ele. A dúvida corroía-lhe a mente. Teria imaginado tudo? Seria apenas um jogo de sua parte, um engano juvenil, enquanto Manuel seguia a vida normal que todos esperavam. No dia seguinte, encontrou-o na igreja. Manuel manteve o mesmo ar controlado de sempre, mas Tiago reparou na rigidez dos gestos, como se estivesse a sustentar um papel. O rapaz quase não conseguiu cumprimentá-lo. A sensação de traição queimava-lhe o peito. Não era apenas ciúme, era o choque de perceber que, talvez, o único espaço onde acreditara ser livre não passava de ilusão. Mais tarde, ouviu de outros paroquianos comentários sobre como era bonito ver Manuel a dar o exemplo ao cortejar uma jovem tão adequada. As palavras atingiam-no como golpes. Enquanto para os outros aquilo era sinal de virtude, para ele era o lembrete cruel de que o maestro escondia a verdadeira identidade atrás de um disfarce cuidadosamente construído. Tiago mergulhou num silêncio ainda mais pesado. Evitava cruzar-se com Manuel, mas não conseguia impedir que o coração o traísse cada vez que o via. Dentro dele, misturavam-se raiva e saudade. Perguntava-se se tinha sido ingênuo ao acreditar em sinais, se tinha projetado sentimentos onde não havia nada. A memória dos pequenos momentos entre eles transformava-se em punhal, aquilo que antes lhe dava força agora só lhe lembrava a mentira. Manuel, por sua vez, parecia ainda mais preso às convenções. Tiago percebia que o maestro não estava feliz naquele papel, mas estava disposto a sustentá-lo, talvez para preservar a reputação, talvez para afastar suspeitas. Essa escolha, porém, significava para Tiago uma rejeição. Sentia-se invisível, descartado, como se o seu valor fosse menor que a necessidade do outro de se esconder. O rapaz recordava o peso dos insultos na escola, o riso dos colegas, a pressão da família. E agora, até Manuel, aquele que pensava compreender a sua dor, transformava-se em mais uma voz no coro de silêncio e negação. A desilusão era brutal, era como se tivesse sido enganado por todos de novo, inclusive por quem mais desejava acreditar. Na solidão do quarto, Tiago percebeu que aquela traição não era apenas um episódio de ciúmes adolescentes. Era a confirmação de que viver em segredo tinha um preço insuportável. A descoberta de Manuel com a rapariga não destruía apenas a confiança entre eles, destruía a frágil esperança de que o amor pudesse ser refúgio. E assim, o que começou como promessa de encontro verdadeiro transformava-se em ferida aberta. Tiago sentia que, mais uma vez, o mundo lhe dizia que não havia lugar seguro para quem ousava amar diferente. As palavras começaram como murmúrios, discretos, lançados nos corredores da paróquia. Um vizinho dizia ter visto Tiago demasiadas vezes ao lado do maestro. Outro comentava que o rapaz permanecia na igreja depois dos ensaios, quando já não havia ninguém. Cada detalhe, mesmo banal, era transformado em suspeita. O que antes era apenas silêncio cúmplice agora se tornava matéria para boatos. A notícia chegou à família de Tiago mais rápido do que ele poderia imaginar. A mãe chamou-o num tom duro, repetindo frases que ouvirá das vizinhas. Diziam que ele andava a dar nas vistas, que andava demasiado próximo de Manuel. O pai, visivelmente envergonhado, limitou-se a dizer que não queria escândalos dentro de casa. Para ambos, não importava se havia verdade ou não, importava a vergonha de serem comentados na rua. Tiago sentiu-se esmagado pela culpa imposta, como se a sua simples existência tivesse arruinado a honra da família. Na escola, os comentários dos colegas tornaram-se ainda mais cruéis. O rumor dava-lhes nova munição. Diziam que agora tudo fazia sentido, que o maestro era apenas mais um a cair na mesma fraqueza. Cada gargalhada soava como sentença, e Tiago carregava a sensação de estar marcado a cada passo que dava. Manuel também começou a sentir a rede apertar-se à sua volta. Chamado a atenção por membros da paróquia, ouviu insinuações de que a sua proximidade com certos jovens não passava despercebida.
A princípio, tentou responder com calma, dizendo que Tiago apenas ajudava em tarefas, mas os olhares desconfiados denunciavam que ninguém acreditava. Para a maioria, bastava a possibilidade para que a dúvida se transformasse em culpa. A situação atingiu um ponto crítico quando a própria comissão da igreja decidiu questioná-lo formalmente. Pediram explicações sobre as horas que passava com Tiago, sobre a frequência com que o chamava para ajudar. Manuel respondeu com frases ensaiadas, tentando manter a postura de quem nada tinha a esconder. No entanto, percebia o tom frio, as perguntas repetidas, o peso da suspeita que já o condenava antes mesmo de qualquer prova. O clima à volta deles tornará-se insuportável. Se antes o risco era invisível, agora cada gesto parecia observado. Quando Tiago se aproximava da igreja, sentia os olhares pousarem nele como lâminas. Já não era apenas o riso dos colegas ou a crítica dos pais, era a própria comunidade a fechar-se contra ele. Manuel, por sua vez, passou a viver em constante vigilância. Qualquer contato mais próximo com Tiago poderia ser interpretado como confirmação das acusações. Tentava manter distância, mas esse afastamento apenas aumentava a dor do rapaz, que via no silêncio do maestro uma forma de abandono. Tiago já não sabia se sofria mais com os boatos ou com a ausência de quem acreditar estar ao seu lado. As conversas na vizinhança intensificavam-se. Havia quem dissesse que Manuel deveria deixar a posição no coro, que a paróquia não podia correr riscos. Outros afirmavam que Tiago precisava de disciplina, que andava a provocar escândalo. Nenhum deles se importava em saber a verdade. Bastava-lhes o enredo que alimentava a sensação de superioridade moral. O peso desse julgamento social caía sobre os dois como uma parede que se fechava lentamente. Tiago, ainda tão jovem, sentia que não tinha saída, em casa era motivo de vergonha, na escola alvo de riso, e na igreja uma sombra suspeita. Manuel, por sua vez, via a carreira e a reputação a desmoronar-se. A cada reunião, percebia que estava a perder a confiança que levará anos a conquistar. Nessa atmosfera sufocante, ambos compreendiam que qualquer movimento em falso poderia destruir de vez as suas vidas. O segredo que antes lhes dava um sentido de pertença transformará-se em ameaça permanente. Já não se tratava apenas de sentimentos escondidos, tratava-se de sobrevivência diante de uma comunidade disposta a esmagar o que não compreendia. E assim, cada encontro, cada olhar furtivo, deixava de ser um refúgio e passava a carregar o peso do perigo iminente. O que começara como desejo proibido agora estava exposto ao julgamento coletivo, e o futuro de ambos parecia pender por um fio. Manuel sabia que já não podia sustentar a farsa. A cada missa, a cada ensaio, sentia os olhos da comunidade pousados nele com desconfiança. Os sussurros deixaram de ser apenas insinuações, tornaram-se acusações veladas. O silêncio de Tiago, cada vez mais retraído, era outro lembrete de que o peso da culpa estava a cair injustamente sobre o rapaz. Se continuasse a calar-se, o jovem seria lembrado como o responsável pela queda do maestro. Naquela noite, Manuel tomou a decisão. Não era coragem repentina, mas a certeza de que continuar escondido destruiria por dentro e arrastaria Tiago consigo. Passou horas a preparar as palavras, mas no fundo sabia que nenhuma frase seria suficiente para suavizar o impacto. No domingo, a igreja estava cheia. Manuel subiu ao púlpito depois da celebração, não como maestro, mas como homem que precisava dizer a verdade. Falou com voz firme, sem adornos. Disse que durante meses carregara sentimentos que não se encaixavam no papel que todos lhe atribuíam. Admitiu que não era o exemplo de pureza que esperavam e que não podia continuar a fingir. Reconheceu publicamente que havia criado laços com alguém que muitos julgariam inadequado, mas que não aceitava ver esse jovem apontado como culpado de nada. As palavras caíram como pedras na assembleia. Uns levantaram-se de imediato, indignados. Outros permaneceram imóveis, em choque. O silêncio que se seguiu era mais pesado do que qualquer reprovação dita em voz alta. Manuel respirou fundo e terminou dizendo que não se arrependeria de ter sido verdadeiro, mesmo que isso lhe custasse a posição e a reputação. Poucos dias depois, a decisão da paróquia foi anunciada, ele deixaria o cargo de maestro. As famílias comentavam nas ruas que era uma pena e ao mesmo tempo inevitável. Muitos evitavam cumprimentá-lo, como se a simples proximidade fosse motivo de contaminação. A sua imagem de homem exemplar estava destruída. Para Tiago, a confissão pública trouxe dor e alívio em partes iguais.
Doeu ouvir o seu mundo exposto à frente de todos, mas também foi libertador ver que Manuel não o deixará sozinho. Pela primeira vez, não carregava sozinho o peso da suspeita. Já não era apenas o rapaz alvo de rumores, agora todos sabiam que a verdade era mais complexa do que as fofocas queriam admitir. A relação entre os dois não podia continuar como antes. Manuel precisava reconstruir a vida fora da paróquia, longe do julgamento constante. Tiago, ainda estudante, tinha de enfrentar os olhares e comentários, mas já não com a mesma fragilidade. Percebeu que, apesar da dor, havia força na transparência. Se Manuel, com tudo a perder, tivera a coragem de se expor, ele também podia aprender a viver sem se esconder. O processo não foi imediato. Houve dias em que Tiago se sentiu esmagado pelo riso dos colegas, e noites em que pensou em desistir. Mas havia algo diferente dentro dele, a certeza de que não precisava pedir desculpa por existir. As palavras de Manuel ecoavam: a verdade pode custar caro, mas liberta. Com o tempo, Tiago começou a partilhar a sua história com alguns amigos que demonstraram compreensão. Descobriu que não estava totalmente sozinho, que havia outros que também lutavam contra o medo e o preconceito. Aos poucos, a vergonha transformou-se em resistência, e a resistência em orgulho silencioso. Manuel perdeu a posição, mas encontrou paz ao abandonar a máscara. Tiago perdeu a inocência, mas ganhou clareza sobre quem era. Ambos pagaram um preço alto, mas compreenderam que a liberdade nunca vem sem consequências. A história não terminou com aplausos nem reconciliação fácil. Terminou com a dura realidade de vidas que precisaram ser reconstruídas. Mas no meio das ruínas, havia um fio de esperança, mesmo depois do julgamento e da rejeição, ainda era possível caminhar. E cada passo dado na verdade aproximava-os, finalmente, da liberdade.